Boa tarde, rapaziada. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem, beleza? Só avisando vocês que eu estou no trabalho tentando ganhar a moeda. Vai passar carro, caminhão, ônibus, carro com funk, gente falando, moto barulhenta. Não reparem, beleza? Nós temos umas notícias para dar para vocês aqui. Não são muitos, o futebol está parado. Começa no domingo, Flamengo e Portuguesa. Mas antes, deixa o seu like, faça um comentário, se inscreva no canal. Dá um apoio pra gente aí, beleza? Tamo junto. Rapaziada, o assunto de hoje em todos os sites esportivos é Lucas Paquetá no Flamengo. Beleza? Então vamos aqui começar para vocês verem como as notícias, elas divergem, não batem. Na verdade, você tenta se informar e acaba ficando menos informado do que informado. E vocês vão entender. Segundo antenados no futebol, é o seguinte: Flamengo avança pela contratação de Lucas Paquetá mesmo após queda de rendimento na Europa. Ele tá meio embaixo na Europa, tá desanimado, tá querendo sair. O time dele já tá é um time ruim, tá quase na zona de rebaixamento. Beleza? Aí, ó, nessa manhã de quarta-feira, dia 7, o assunto no Flamengo é Lucas Paquetá. Isso porque nas últimas horas a direção carioca decidiu avançar de vez pela contratação do meia e deve realizar uma proposta no West Ham da Inglaterra. Tá ok? Lá, o Flamengo acredita que um retorno para a Gávea do jogador pode recuperar seu melhor futebol e ter ainda mais chance de ser convocado para a Copa do Mundo 2026. Isso está no antenazo do futebol. Aí veja bem, agora nós vamos para outro site, o Bola VIP. O Bola VIP lá, Lucas Paquetá já disse sim para o Flamengo. Mbappé pode tentar dar um chapéu no Tottenham pelo meia. O Tottenham está interessado, já ofereceu 30 milhões de euros no Paquetá. Então vamos lá. Ele tem um contrato até 2027 com o West Ham, beleza? E ele está a fim de sair nessa janela já. Aí vamos lá, ó, e foi atualizado agora também. O presidente Mbappé acompanha essa situação de perto, segundo a apuração de Júlio Miguel Neto. Eu não o conheço, é um repórter. O Tottenham aparece como interessado e as conversas entre os clubes estariam no valor de 30 milhões de euros, ou 180 milhões de reais. De acordo com Júlio Miguel Neto, que participou do Atualiza Já Esporte da Léo Dias TV, o Flamengo coloca Paquetá com prioridade estratégica, embora ainda não tenha feita oferta oficial. O Flamengo não fez nenhuma oferta oficial. O meia tem forte identificação com o rubro-negro e chegou a ter negociações para voltar ao clube no meio de 2025. O que é isso? Ele mesmo disse que ele chegou até a conversar com o Felipe Luiz. E ele já disse em entrevista ao GE que gostaria de voltar ao Flamengo. Infelizmente as conversas não prosseguiram, mas ele chegou a conversar com o Felipe Luiz. Isso ainda quando ele estava com o processo lá. E depois dessa entrevista, ele deu no finalzinho agora pela seleção, já absolvido do processo de casa de apostas e confirmou que tem vontade de voltar para o Flamengo. Agora vamos ver aqui o que diz o mundo da bola. Flamengo projeta data retorno Lucas Paquetá. Parece legal, mas não é. Beleza? Foi atualizada hoje também. Apesar de ter grande consideração por Lucas Paquetá, o Flamengo não pretende tentar a repatriação do meio-campista nessa janela de janeiro. De acordo com o perfil Paparazzo Rubro-Negro, o Flamengo está priorizando outros perfis de jogadores no mercado. A contratação de um atacante é vista como mais urgente pelo técnico Felipe Luiz. Vamos ver aí como é que está diferente. O entendimento interno é de que o elenco possui outras carências. Por isso, a possibilidade de investir pesado em um meio-campista nesse momento foi descartada. Ainda nos bastidores, o Flamengo acredita que Lucas Paquetá voltará a vestir o manto sagrado no futuro, mas que essa movimentação não acontecerá agora. Lá, o setor de Lucas Paquetá está cheio de opções para Felipe Luiz no Flamengo. O Flamengo conta com atualmente as opções de Jorginho, Saúl, De La Cruz, Carrascal e Arrascaeta. Então eles acham que tem muito jogador já para a função do Lucas Paquetá e eles vão focar na prioridade que é atacante, beleza? Principalmente.
Ó, mas já, ó, ainda segundo o jornalista, a diretoria encabeçada por BAP avalia internamente uma nova investida em Lucas Paquetá e já houve contato com o jogador. O Meia disse sim para retornar ao Flamengo. Olha para você ver que coisa louca. Ao mesmo tempo que algum jornalista fala que ele está descartado, o outro fala que já teve contato com o staff dele, que ele já disse sim, que o outro vai estudar. Olha, lá, mas depende de um acordo com o West Ham, que tem mais 1 ano e meio de contrato. Mas é diferente de outras oportunidades, o clube inglês agora está disposto a negociar o jogador. Então, quem será que está certo? Vários que estão falando que o Flamengo está de olho no Lucas Paquetá, ou o paparazzo rubro-negro que falou que o Flamengo não vai investir nele agora nessa janela. Talvez na janela de meio do ano. Mas se o Tottenham vier, dificilmente o Flamengo contrata ele no meio do ano. Aí, filhão, vai contratar depois de 2, 3 anos, quando ele já tinha com mais de 30 anos. Aí eu acho que não vem mais. O momento seria esse, entrar na briga agora e tentar ganhar, que depois já era. Aí, vamos lá. Filipe Luiz dispensa Alan e Flamengo autoriza avanço do volante com São Paulo. O que aconteceu aqui? O Filipe Luiz e o Boto, depois que chegaram das férias de viagem deles, que estavam na Europa, eles chegaram foram estudar a proposta do São Paulo. O Flamengo apresentou a proposta de São Paulo para ele, para o Boto, e ele disse, não, pode dispensar. Então ele deu autorização para o Flamengo negociar o Alan, que era uma negociação com o São Paulo que estava meio travada. O São Paulo já tem negociações já adiantadas com o staff do jogador, beleza? Então, o Alan, ele é um jogador, cara, ele foi contratado em 2023 com o Flamengo, tem 87 partidas com o Flamengo. Ele foi contratado, ó, vou dizer aqui para você, por 8,2 milhões de euros, 43 milhões de reais na cotação da época. E ele fez 87 partidas disputadas, nunca fez um gol e nunca deu uma assistência. Em 2 anos, 87 partidas, nunca fez um gol e nunca deu uma assistência no Flamengo. Mas ainda tem um problema no fascite plantar, que é da sola do pé ali, do pé, que ele vive dando afastado, ele dando problema e afasta ele de jogo. Ele não é um mau jogador, mas ele não consegue jogar. Ele tem um problema na face plantar do pé ali, que isso aí dificulta ele jogar. Que ele vá para São Paulo, beleza? Infelizmente, é a única opção que nós temos para ele. E vamos de novo aqui. Lá, o Flamengo está querendo contratar um goleiro, e um dos principais é o Brazão. E tem a especulação tal de Andreu, beleza? Mas aí, tem o Campeonato Carioca que vai começar com os moleques da base. E nessa coisa aí tem o Léo Nanete e o Diogo Alves. Correm para ganhar moral em início de Campeonato Carioca com o Filipe Luiz. Quer dizer, é para ser reserva do Rossi. O Brazão já falou que não quer vir para o Flamengo porque ele vai ficar na reserva, e ele quer titularidade que ele tem no Santos para ele aparecer mais e quem sabe um dia buscar uma seleção. Então, o Brazão está quase descartado, tá? Está muito difícil o Brazão no Santos. Aí tem aqui o Léo Nanete e o Diogo Alves. O Diogo Alves já jogou contra o Mirassol no final do campeonato e foi muito bem. E é os dois que estão ali que vão começar o Campeonato Carioca. O Nanete foi aquele que agarrou na final do Mundial contra o Barcelona. Agarrou muito bem também. Beleza? E o Flamengo até precisou emitir uma nota oficial nessa semana para tentar acalmar os ânimos em meio a uma enxurrada de jogadores que estão sendo ventilados no rubro-negro. Beleza? Tá todo mundo jogando 500 jogadores do Flamengo. Eu falei isso há uns 2 dias atrás, que assim, todo mundo que os caras estão falando que tá chegando no Flamengo, o Flamengo ia montar uns 5 times. Então a gente tem que tomar cuidado com o punhado de jogador que a turma tá falando aí. Tanto é que eu já falei pra você que tem uns que eu nem trago pra cá. Nem dou notícia deles. Porque não vira. É um punhado de jogador ruim que não tem condições nenhuma ali no Flamengo. E você vê na cara que não vai, mas o cara solta o nome dele dizendo que o Flamengo tá interessado. Aí o Flamengo lançou a notinha e falou assim, ó, não cai muito nisso aí não, viu? Precisou lançar uma nota que a turma tava exagerando. Tá exagerando. Eu falei isso há uns 2 dias atrás, eu falei, ó, estão exagerando. Do jeito que estão jogando o nome do Flamengo, o Flamengo vai montar uns 5 times. Estavam exagerando. Beleza? Então, o Brazão tá meio difícil. Léo Nanete e o Diogo Alves vão tentar a sorte no Carioca para ver se impressiona Filipe Luiz e o Boto, para ver se eles entram ali para ficar como reserva do Rossi. Eu acho que tem condições, viu? Os dois
tem muitas condições. Ó, Vitão tem data para chegar no Rio e reapresentar ao Flamengo. O Vitão vai chegar no dia 8, que seria amanhã, para assinar o contrato com o Flamengo e vai ser apresentado depois de amanhã, na sexta-feira, às 14 horas. Vamos ver aqui, só guardar que de repente me deu um branco na hora. Às 14 horas e 30 minutos, no Ninho do Urubu, o Vitão vai ser apresentado no Flamengo ao lado de José Boto, que retornou e vai falar sobre a negociação que teve com o jogador para ele chegar ao Flamengo, beleza? Então ele volta amanhã, assina o contrato, já fez o exame médico, na sexta-feira é apresentado aquela coletiva de imprensa junto do diretor que contratou ele, beleza, rapaziada? Rapaziada, então é isso, deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal, dá um apoio para nós aí, não esquece de deixar o seu like, por isso que se você não deixa o like, o YouTube não recomenda para outras pessoas, dá um apoio pra gente aí, faz o YouTube recomendar a gente, beleza? Tamo junto, a gente volta com mais notícias aí, assim que tiver umas notícias interessantes para vocês, beleza? Até mais!